Olha só, o vídeo que você vai assistir agora faz parte da minha comunidade fechada, mas devido a um momento que a gente está vivendo no nosso país, que eu acho que é uma baita oportunidade para quem quer buscar um retorno de renda variável com a segurança da renda fixa, explorando o que o nosso país tem de melhor, eu resolvi liberar essa aula aqui para que o máximo de pessoas possível consiga aproveitar essa enorme oportunidade que é você olhar para os títulos públicos do Brasil nesse momento. Então fica aí com essa mega aula que está lotada de conteúdo. Hoje a gente vai começar a falar sobre os ativos que vão compor o seu legado financeiro. Quando eu falo de legado financeiro, eu quero dizer de fato a sua carteira de longo prazo, aquela parte que a gente viu de maneira mais macro na carteira blindada. Agora a gente vai entrar mais em detalhes sobre o que tem ali dentro. Quais são esses ativos que vão estar em uma daquelas três caixinhas? Na caixinha de caixa de segurança, na caixinha de construção de riqueza e na caixinha de blindagem patrimonial. Nós vamos entrar em cada uma delas, começando pelo caixa de segurança e entender de fato quais são as estratégias que estão ali dentro e como que você monta essas caixinhas, como que você vai construindo esse quebra-cabeça para no final de tudo você ter uma carteira blindada. Porque eu falo sobre legado financeiro. O que é um legado? É aquilo que vai continuar aqui mesmo quando você não estiver mais. Ou seja, mesmo quando você bater as botas, se você construir bem essa carteira, esse legado é o que vai servir para manter aí a sua família, para ajudar eventualmente os seus filhos, os seus herdeiros, é o que tende a permanecer aqui no mundo, mesmo quando você não estiver mais aqui. Então nessa aula a gente vai focar um pouquinho mais aqui na parte do caixa de segurança. E eu vou te mostrar como que você faz para aproveitar o que na minha visão o Brasil tem de melhor, que é a nossa boa e velha renda fixa. Nós temos historicamente uma política de juros bastante alta, um juros que a gente diz no mercado financeiro que é um juros mais contracionista, que ele tende a suprimir um pouco a economia. E não adianta muito eu ficar aqui falando, se isso é bom, se isso é ruim, se eu acho que vai mudar ou não. Eu acho que a gente tem que levar isso como um fato, como uma verdade e montar uma estratégia que consiga se aproveitar dessa particularidade do nosso país, ao invés de ficar discutindo se o presidente A ou B vai aumentar ou vai diminuir esses juros. E para começo de conversa, né, a gente precisa ficar todo mundo na mesma página sobre como que funciona a renda fixa aqui no nosso país. E de maneira bem simplista, nesse slide eu vou te explicar como que isso funciona e o que é importante da gente olhar quando estamos escolhendo uma posição de renda fixa, que é o que vai ser o nosso caixa de segurança. Então a gente tem aqui que a renda fixa ela é dividida em três partes. Nós temos os pós-fixados, que são aqueles investimentos que você vai ver em qualquer corretora, né? O 100% do CDI, 101% do CDI, ou mesmo o nosso Tesouro Selic, que vai render lá Selic mais 0,10, 0,05, alguma coisa nessa linha. Essencialmente os dois são a mesma coisa, tá? A grande sacada do pós-fixado é que você não sabe exatamente quanto você vai receber antes de investir. Você sabe que vai ser uma taxa lá variável, uns 100% do CDI, por exemplo. Mas quanto que vai ser o CDI? Você não tem como saber isso de maneira antecipada. Obviamente, você tem as previsões, as análises do mercado, dos economistas, etc. Mas você só vai saber realmente quanto é o CDI quando chegar lá no prazo de vencimento daquele título. Por outro lado, quando a gente vem para os pré-fixados, é o contrário, né? Aqui a gente já tem uma taxa fixa antes de fazer o investimento. E então ele é justamente o oposto. Aqui, independente de quanto for o CDI, eu vou receber a mesma taxa. Então hoje a taxa Selic aqui no Brasil está em 15%. Ou seja, o CDI, para vocês não confundirem, pode falar que é a mesma coisa que a Selic, mas no rigor ali técnico ele vai ser Selic menos 0,10, tá? Que vai dar algo em torno de 14,9% ao ano. Tem umas variaçõezinhas lá de Selic over, Selic meta, CDI isso, CDI aquilo, DI diário. Gente, pra gente, investidor comum, que não vai trabalhar aí muitos bilhões de reais igual os grandes bancos, CDI é igual a Selic e tá tudo certo, tá bom? Então a gente tem também os pré-fixados, né, que vão ter uma taxa fixa que você não já vai saber antes de investir,
como muitos CDBs, LCIs, LCAs acontece, ou mesmo no Tesouro Pré-Fixado, né, a antiga LTN. Isso daqui, ó, Tesouro Selic, você pode ver também como LFT pelo mercado, tá? E a gente tem o que eu chamo de híbridos, que são os títulos com o indexador IPCA+. Por que a gente fala que é híbrido? Porque ele combina a taxa fixa com uma taxa variável, com uma taxa pós-fixada. Nesse caso, geralmente você vai ver IPCA mais alguma coisa, por exemplo, mais 6%. Então, esse 6% é a taxa fixa e o IPCA é o pós-fixado. Por isso que a gente chama ele de híbrido. Ele tem as duas componentes aqui no seu rendimento. E ele vai ter características dos dois componentes. Então, quando a gente for entender um pouquinho melhor aqui quando comprar cada um dos títulos, essa parte fixa do IPCA vai ter um comportamento igual do pré-fixado. E essa parte pós-fixada vai ter um comportamento aqui igual desses títulos de CDI, tá? E quando a gente fala, isso aqui é sobre os tipos de retorno que a gente tem, né? E com relação ao título de renda fixa em si, a gente tem mais 3 coisinhas que a gente precisa ficar atento. Então, a gente tem o tipo, que a gente falou agora, a gente tem a taxa que está ligada ali ao tipo, né? Então, só que aqui é qual vai ser essa taxa? Então, nesse pós-fixado, vai ser 100% do CDI ou vai ser 120% do CDI? Qual vai ser essa taxa? Aqui no pré-fixado a mesma coisa, vou receber 12% ao ano ou 15% ao ano. E aqui no IPCA é IPCA mais quanto que vai ter aqui desse lado. Fora isso, a gente tem também muito importante na renda fixa o prazo. E dentro desse prazo, temos já que falar sobre as duas opções de liquidez que a gente tem. Geralmente, esses títulos pós-fixados, você vai encontrar 2 tipos de liquidez, vai valer principalmente para os pós-fixados, tá? Que aqui você pode ou não ter o que a gente chama de liquidez diária. O título de liquidez diária é aquele que você pode resgatar a qualquer dia sem ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Essa é a grande diferença. Os outros títulos, muitos deles você pode resgatar quando que você quiser. Porém, aí vai entrar na conta uma coisinha que se chama de marcação a mercado, que vem daquela velha história de que a renda fixa não é fixa, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, deixa para mais para frente. É importante vocês só entender que o prazo ele é muito relevante na escolha de um título de renda fixa, porque quanto mais longo for um título, menos fixo ele vai ser, né? Mais ele vai se assemelhar a um comportamento de renda variável, tá? Quanto mais curtinho ou eventualmente de liquidez diária for um título, menos oscilações você vai ver nesse título, mais fixo de fato ele vai ser. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar do risco. E na renda fixa, o risco ele sempre vai dizer respeito a quem você está emprestando esse dinheiro. Todo título de renda fixa que você compra, ele nada mais é do que um empréstimo. Então, para você saber qual é o risco de um empréstimo, você precisa saber para quem você está emprestando. E aqui, de comum acordo, temos que o título do governo federal, você emprestar dinheiro para o governo, é o menor risco possível. Ou seja, ele tende a te pagar também a menor taxa possível. Por isso que quando a gente vai fazer uma comparação, muitas vezes, isso as pessoas até caem meio que nessa pegadinha, muitas vezes não vai valer a pena você comprar um título de um outro emissor, de um banco qualquer, porque esse banco vai pagar menos que o tesouro. Então, qual sentido faz? Se o menor risco possível é o do tesouro, né, é o título público, para que eu vou receber menos emprestando para alguém que teoricamente tem um risco maior de dar problema? No limite, a gente tem que lembrar que o governo ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro. O que isso vai ter de consequência para a economia? Beleza, outros 500. Mas com relação aos nossos títulos de renda fixa, no limite isso pode acontecer. Então, aqui o governo tende a ser o menor risco e eu particularmente hoje prefiro ficar só nesses títulos mesmo. Eu acho que a gente já consegue, com a estratégia que eu vou mostrar aqui, da renda fixa mais ativa, fazer um retorno muito interessante só com a renda fixa do governo. Não tem por que ficar buscando sarna para se coçar, adicionando mais esse componente de risco aqui nas tuas estratégias, na tua carteira de investimento. E aqui, para a gente entender um pouco melhor como que a gente escolhe esse tipo de título, é importante a gente fazer uma análise mais numérica aqui, mais matemática, mais quantitativa, para tomar uma decisão bem embasada. E aqui quando a gente faz essa análise, o que dizem os dados para a gente? Que, em média, de 99 a 2025, ou seja, quase nos últimos 30 anos, o CDI rendeu em média 1% ao mês,
A inflação, né, o IPCA médio foi de 0,5% ao mês. Nem vou entrar na discussão que o IPCA não é uma boa aproximação para a inflação na ponta do lápis, no dia a dia e tal. Vamos levar isso como se o IPCA fosse a inflação. Porém, a gente já viu em como analisar ativos de maneira adequada que só olhar para retorno acumulado não faz sentido. A gente precisa olhar para como esse retorno foi construído ao longo do tempo. Por isso que eu, fazendo aquela nossa análise em janelas móveis, eu pego que em janelas de 12 meses, a gente teve um CDI médio de 12,41 versus um IPCA de 6,24. Isso de 99 a 2025. Ou seja, o CDI rendeu IPCA mais 6,16 ao ano em média. Já se eu alongo um pouco essa janela para 36 meses, um prazo mais razoável ali para títulos de renda fixa de médio prazo, tenho 41,66 no CDI, 20,03 no IPCA. Se eu jogo isso ano a ano, IPCA mais 6,58 foi o que rendeu o CDI. Porém, aqui, gente, cuidado com análises muito longas. Você pode incorporar dentro dessa análise períodos muito diferentes e isso pode te dar um resultado falso, um resultado mentiroso. Por isso que eu falo que é muito importante a gente, quando vai fazer uma análise, não olhar só para a foto, para a rentabilidade acumulada, mas sim para a gente ver o filme de como que isso se comportou ao longo do tempo. E fazendo isso, o que, que a gente percebe aqui nesse gráfico de CDI, é o azul, e IPCA é o rosinha, que lá no começo dos anos 2000, eu tinha um gap aqui, ó, entre CDI e IPCA, muito maior do que eu tive nos anos mais recentes, né? Nos períodos aí, a partir de 2015 principalmente. Então aqui eu tinha um comportamento de o que a gente chama de juro real, que é justamente o CDI menos o IPCA, muito maior do que nos tempos mais atuais. Aqui isso até deu uma aumentadinha no pós-pandemia, mas ainda significativamente menor do que nesse começo, lá perto de 2005, 2007. Então, o que eu fiz aqui? Para a gente não pegar uma análise meio que defasada, para dizer o mínimo. Eu tirei esse período anterior da jogada. Fazendo a mesma análise numa janela de 36 meses, fica até mais claro, né? Olha como essa boca de jacaré entre o CDI e o IPCA, ela foi fechando ali no começo dos anos 2000 até 2015. Depois de 2015 a gente tem um comportamento que ele é um pouco mais heterogêneo, mas eu tenho vários regimes econômicos aqui, né? Eu tenho um CDI mais perto do IPCA, tenho um pouco mais afastado, tenho uma inversão de IPCA maior do que o CDI e, de novo, o CDI se afastando do IPCA. Então eu acho que esse período para nossa análise ele faz mais sentido, é mais condizente com o que a gente pode esperar daqui para frente. E daí que a gente faz então uma análise mais realista, né? Um passado mais recente. O que essa análise nos diz? Que de 2015 a 2025, o CDI rendeu em média 0,77 ao mês, enquanto a inflação foi de 0,46. Percebe que a inflação ficou próxima daqueles 0,50 que a gente tinha, mas o CDI caiu aí mais de 20%, né? Saiu de 1% ao mês para 0,77. O que isso traz para a gente numa análise de janelas móveis? Que em 12 meses, um CDI de 9,61 contra um IPCA de 5,77. Em média, o CDI rendeu IPCA mais 3,84. 3% quase a menos do que na nossa primeira análise. Já se eu alongo um pouquinho a janela, CDI de 30% versus IPCA de quase 19%. Ou seja, a CDI rendeu IPCA mais 3,75. Onde que eu quero chegar com isso? Por que eu estou te trazendo todos esses dados? Para a gente entender quando faz mais sentido eu ficar no IPCI, quando faz mais sentido eu alongar mais minha carteira, arriscar um pouco mais indo para o IPCA. E qual que é a minha conclusão estratégica desse estudo? Que de um lado, em uma ponta da análise, na ponta mais recente, eu tenho CDI é igual a IPCA mais 3,75. Porém, lá no outro extremo, considerando os dados mais antigos, eu tenho CDI e IPCA mais 6,58. Então eu resolvi o quê? Trabalhar no meio termo, com uma inclinação para a banda superior, para eu ficar ainda mais confortável, ter menos risco na minha carteira. Então eu considero que se eu conseguir títulos IPCA mais longos, acima de IPCA mais 5,5, isso no médio prazo, né, desde que eu tenha um horizonte de no mínimo 3 a 5 anos, esse título é melhor do que ficar no CDI. É isso que esse estudo me diz. Essa é a única atividade, é o único fora da caixinha que eu vou mexer na minha carteira quando eu estou falando de renda fixa. Então, quando eu tenho títulos
longos, aqui eu gosto de título longo, e a gente vai ver também por quê. Mas quando eu tenho títulos longos, acima de 10, 20 anos de prazo, com IPCA acima de 5,5, eu vou comprar esses títulos, porque no médio prazo, numa janela de 3 a 5 anos, eu tenho uma chance gigantesca, avassaladora, de bater o CDI. E é isso que nós, investidores brasileiros, queremos, né? Ganhar desse cara que nunca para de correr, que é o CDI. Fora isso, se eu não tenho essa oportunidade em títulos do Tesouro, nos tesouros IPCA+, Caixa no Brasil é CDI, via seja CDB diário de bancão ou o próprio Tesouro Selic. Sem estresse, sem dor de cabeça. Não entra nessa ideia, não, vou pegar o CDB do, sei lá, PicPay, 120%, o outro 115%. Gente, caixa não é para gerar retorno. Caixa é para ser segurança. Inclusive, o próprio Tesouro Selic, na minha visão, nem é o ideal para caixa, porque a negociação do tesouro pode ser suspensa e o seu caixa é aquele dinheiro que você pode precisar numa eventual emergência. Então eu prefiro até mesmo o CDB diário de um bancão para deixar esse dinheiro, tá? Sem estresse e sem dor de cabeça nenhuma. Isso já te dá, de maneira muito simples, muito objetiva, uma estratégia ativa para você bater o CDI no longo prazo, mesmo usando o seu caixa, sem ter que ir em CDB de banquinho que pode quebrar a qualquer momento, sem ter que inventar a roda ou ficar se aventurando em debêntures, CRA, CRIs, esse tipo de risco que você provavelmente não vai conseguir medir de uma maneira adequada e que só deve estar sendo empurrado aí pelo seu assessor para ele ganhar uma comissão maior. Fica no Tesouro Direto, no título público, que você vai ser mais feliz, inclusive vai ter um retorno superior.